E aí, Nutri, o que de acha é leaky gut e por que eu preciso me preocupar com ele? Então, leaky gut é um termo americano, né? A gente chama no Brasil de permeabilidade intestinal. O que é isso, gente? Quando a gente fala que o intestino ele está permeável, é que a gente está tendo uma abertura nas nossas junções intestinais, né? E tá permitindo a entrada de agentes que não deveriam entrar. E é por isso que a gente precisa ficar bem atentos e entender o que seria basicamente essa permeabilidade intestinal. Vamos supor o seguinte, tá? Faz de conta que essas junções aqui dos meus dedos, certo? Elas são chamadas de tight junction. São as coisas que se fazem com que as nossas células do intestino fiquem assim, bem juntinhas, bem coladinhas. Quando a gente acontece o processo de permeabilidade intestinal, é como se elas fizessem isso, né? E nessa abertura acaba entrando tipo alimentos que não eram, partículas grandes de alimentos que não eram para entrar, acaba entrando bactérias, fungos, né? E isso faz com que entre na nossa corrente sanguínea, né, coisas que não era para entrar, né? E faz com que o nosso corpo acabe gerando uma resposta inflamatória, faz com que os nossos macrófagos, as nossas células de defesa, criem anticorpos para poder ir lá combater esses agentes que não eram para ter entrado. E o que é que acontece também? O nosso corpo, ele é inteligente, ele vai fazer com que aconteça mais permeabilidade, né? Mais abertura disso, para que os nossos anticorpos possam ir combater, mas aí acaba fazendo uma via de mão dupla, acaba entrando mais coisas que não eram para entrar, gerando uma cascata toda inflamatória. E a gente sabe que o processo inflamatório crônico é muito ruim para a nossa saúde de uma maneira geral. Ela vai gerar possíveis doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? E muitas vezes os sintomas que a gente tem quando a gente tem leaky gut não é aqueles sintomas comuns de desconforto gastrointestinais, distensão, o que não quer dizer que ele não possa gerar, certo? Mas muitas vezes os sintomas, ele está mais ligado à fadiga, indisposição, aumento do estresse, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Mas, Nutri, como que eu posso evitar essa questão do leaky gut? Como é que a gente evita? Basicamente cuidando do estresse. Gente, estresse está muito ligado aos problemas intestinais, né? Então a gente tem que criar estratégias para ter uma rotina mais calma, mais tranquila. De repente, a utilização de meditação, de yoga pode lhe ajudar bastante, ou você fazer algo que você gosta, né? E isso pode diminuir muito sua carga de estresse, né? Evitar industrializados, alimentos ultraprocessados, né? Acaba gerando muito essa questão do leaky gut, né? O consumo de açúcares e farináceos, a gente tem que ter muito controle, o que não quer dizer que você não pode consumir, né? Mas a gente precisa evitar e precisa tornar desses alimentos exceções e não regras alimentares, né? O consumo de alimentos mais orgânicos, porque agrotóxicos acaba de alguma forma sendo um agente externo, né, um agente estranho que vai fazer com que a gente acabe gerando esse processo, e isso obviamente a longo prazo, né, evitar bebidas alcoólicas, né, enfim. Então a gente precisa, na verdade, ter uma alimentação basicamente anti-inflamatória, né? Essa é a minha dica, reduzir o estresse e a gente ficar atenta aos sinais que o nosso corpo vai dando. A gente não pode achar que constipação crônica é comum, que distensão abdominal é comum, que cândida de repetição é comum, que infecção urinária recorrente é comum. Tudo isso
tá ligado ao nosso intestino e a gente precisa ver esses sinais que eles nos dão, né? Esse sinal que esse intestino nos dá. Aquela coisa de achar que o intestino só tem aquela função de absorver, metabolizar e excretar, já caiu por terra há muito tempo. O intestino, ele tem uma função muito importante, assim como a pele, de proteção, né? Ele que vai dizer o que é que entra e o que é que não entra na nossa corrente sanguínea. Então, cuidar do intestino é fundamental. Então, fique ligado, lembre bem desse termo, leaky gut, permeabilidade intestinal, e combata, né? Cuide do seu intestino para que você tenha mais saúde, mais disposição, mais vitalidade, uma melhora de absorção e uma melhor imunidade. Beijo da Nutri!